Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para o nosso novo podcast, Felicitadores S.A., para falar de um novo projeto, que é um livro de muitas mãos e muitas almas, que vocês vão adorar. E hoje aqui estamos com duas amigas, a Carol e a Silvia. Eu sou Tereza, neurologista, sexóloga e Chief Happiness Officer. E aí, Carol? Eu sou a Carol Rangel, sou também. Olha, é aqui! Sou também Chief Happiness Officer, junto com as meninas aqui. E também jornalista, historiadora, professora de yoga. Não somos tantas coisas, né? São múltiplas, né? Múltiplos papéis. Eu sou Silvia, funcionária pública durante 40 anos, professora das séries iniciais, professora de matemática, diretora de escola, supervisora escolar, toda uma carreira na área da educação. Também Chief Happiness Officer e super feliz com esse novo caminho, com essas novas oportunidades que eu estou recebendo da vida e com essas minhas amigas que eu conheci. Muito legal. Silvia, conta um pouquinho pra gente por que você foi por esse caminho da felicidade. Então, eu já conheci a nossa professora, a Sandra, há muito tempo e sempre encantada com essa maneira vibrante que ela leva a vida. Então, nós tínhamos, assim, contatos particulares. E um dia ela me convidou para fazer esse curso, eu fiquei super animada. Eu lembro até quando ela foi fazer, porque esse curso de felicitador, né, que nós chamamos aqui, ela fez lá nos Estados Unidos, na Flórida. Então, nós acompanhamos um pouco e vimos mais ainda como potencializou ainda mais o comportamento, a maneira Sandra de ser. Então, sempre chama atenção. Quando ela convidou para esse curso, é lógico que nós fomos, né? E conhecemos pessoas assim super engajadas. Então, só tenho boas referências e como isso foi transformador nas minhas decisões, como atendeu às minhas expectativas. Conta mais um pouquinho, então, Silvia, o que te trouxe de mudança, assim? Dá alguns exemplos pra gente, assim. Foi assim, eu estava acomodada nessa estabilidade do serviço público. Então, nós ingressamos sempre fui feliz, realizada com as minhas tarefas, com as minhas escolhas. E até passei um pouco do tempo de aposentar, porque, como disse, acomodada. Mas estava me sentindo bem. Aí aposentei e continuei nesse mesmo caminho, neste mesmo lance. Até que me bateu uma pergunta, mas quando que a gente vai poder fazer o que... A minha grande pergunta transformadora foi o tempo para você, a autonomia, a flexibilidade de você poder fazer o que você quer no tempo que você quer. E eu já tinha concluído uma carreira, então eu me dei de presente essa oportunidade de conhecer novos caminhos e novas possibilidades e fazer aquilo que eu tinha guardado há muito tempo. Eu sempre pensei, eu sempre gostei de cursos, eu sempre gostei da área de humanas, embora fosse, né, da área de matemática, sempre gostei muito de ler. Então, acho que chegou o momento de sair desse lugar de conforto e aventurar. E uma aventura maravilhosa. A gente sabe que não é fácil, tem assim pontos positivos, pontos negativos, nós temos altos e baixos, mas eu acho que são esses baixos que valorizam o alto. E a gente vê que tudo passa, a gente vê que as dificuldades, os obstáculos surgem e nos fortalecem. Então, se você tiver um propósito, se você tiver realmente decidida e o que você quer fazer, eu acho que tudo o universo conspira. Né? O universo nos ajuda. E foi isso, eu estou muito satisfeita, muito feliz com essa escolha e continuo pensando, continuo trabalhando, continuo investindo nessas novas oportunidades.
Quando bateu para você essa história desse novo propósito de vida, né? Que a gente fala que esse dom, essa coisa de o que brilha seus olhos, né? Quando que nesse curso te fez falar assim, nossa, agora eu sei que esse é meu caminho? Tereza, eu fiquei pensando, eu estou esperando o quê? Porque primeiro você estuda, aí você vai trabalhar, e você entra naquele círculo e vai. Aí você aposenta e continua no mesmo lugar. Eu acho que eu precisava ousar uma vez na minha vida, ousar mais. Eu continuei trabalhando no mesmo lugar, eu mudei de sala, anos e anos no mesmo lugar. E aquele medo, aquele receio, não, eu vou mudar, e agora com essa idade? Não, já passou. Aí eu pensei, mas quando que eu vou ter essa coragem? Eu estou esperando o quê para mudar? Então, aconteceram muitas mudanças na minha vida. Aí eu mudei de endereço, eu mudei vamos ver, de rotina, eu fui procurar novos... até não digo religião, mas de ciência, de filosofia. E só me fez bem e eu ratifico. Nós temos que sair dessa nossa zona de conforto. Então, eu falei, chegou agora, a hora tem que ser agora. E eu acho que antes disso, eu me sentia mais velha, naquele papelzinho de ficar ali parada, acomodada. E eu descobri que eu tenho uma energia, e essa energia, esse prazer nos move. Então, quando você está bem no que você faz, quando você está satisfeita, quando você tem um olhar cuidadoso sobre suas escolhas, não é que tudo dá certo também. Nós temos que estar preparadas. De repente, a gente faz alguma escolha, mas nada nos impede de você voltar no teu caminho, de você avaliar, falar, é por isso mesmo, é isso que eu quero? Então, vamos lutar. Vamos em frente. Né? O caminho pode ter algumas dificuldades e elas aparecerão, né? Nós sabemos disso, que a vida é cheia de surpresas. Temos que estar preparados. Eu acho que esse curso, esse olhar, esse estudo, a ciência da felicidade nos propiciou esse entendimento. Essa resiliência, eu gosto muito dessa palavra de resiliência. A gente tem que saber que as coisas voltam ao normal. Depende da nossa postura, como a gente está encarando essas situações. E, Silvia, conta para a gente assim, um pouquinho sobre o seu capítulo no livro. Qual que é o tema que você escolheu e por quê? Esse tema é benefícios do bem-estar corporativo. E foi muito interessante trabalhar com este tema, porque era uma situação que eu estava vivenciando no meu ambiente de trabalho. E quem não vivencia essas situações de fortalecer os laços, de criar um ambiente saudável, um ambiente propício para as pessoas se desenvolverem intelectualmente, para elas terem prazer de trabalhar. Não é fácil. Então, eu investi nessa pesquisa e descobrimos, né? Muito, muito fácil. Lógico que as pessoas que trabalham com prazer, as pessoas que trabalham no ambiente sadio são muito mais produtivas. Então, cabe aos empregadores criarem ambientes que propiciam isso aos seus colaboradores. Inclusive, até com infraestrutura adequada, a pessoa ter um material adequado, um material de qualidade para trabalhar, uma ventilação boa, uma iluminação boa. Tudo isso faz parte, valoriza. A pessoa se sente bem. E a empresa... também tem muitos benefícios. Eu acho que isso são investimentos que os empregadores fazem, porque eles têm um retorno, não tem tanta absenteísmo, as pessoas não se ausentam tanto por motivos de doença, tanto física como mental, não tem muito acidente de trabalho na empresa. Então, nós vimos, né, nós contamos um pouquinho de tudo isso no nosso capítulo. E lá onde você trabalhava, você tinha esse bem-estar?
Eu não tinha totalmente. Eu não tinha totalmente, né? E, mais uma vez, a gente se acomoda com isso. Não é? A gente vai... A gente acha que é normal, né? A gente acha que é Normaliza normal. o que é Não, ruim, né? exatamente. E por assim, eu sempre trabalhei em órgão público. Então, o teu patrão está muito distante, você não tem um contato ali, né? Então, é o prefeito, no fim, o teu patrão final, né? Então, e tem coisas que você pode fazer. Eu procurava fazer isso enquanto gestora na unidade, para tornar o ambiente agradável que estava assim ao meu alcance. Mas tem coisas que não estão só ao alcance do gestor. Então, dependia da Secretaria de Educação, que dependia vão passando para órgãos mais centrais, outras esferas. Mas o que estava ao meu alcance, eu tinha a preocupação de tentar propiciar para as pessoas que lá trabalhavam. Porque aí você cria um ambiente de trabalho melhor e vínculo entre os colegas. Porque senão a pessoa vai se mudando para outras unidades, tem aquela coisa de ficar se removendo, assim como nas empresas privadas também. Você não cria ali um grupo mais permanente. As pessoas vão migrando para outros lugares, outras empresas mais convidativas. Silvia, aí você contando um pouquinho a sua história, né? Eu me lembrei de uma coisa, eu acho que você deve ter escutado isso também, eu quero saber como que você lidou com isso. Eu sempre escutei muito que é impossível ser feliz no trabalho. E eu queria que, sim, se você já escutou isso também, que não tem jeito, aquele discurso assim, né, da que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? E como que foi, assim, assim. E que é impossível. Eu escuto várias pessoas ainda falando isso para mim e eu acho que o que, na verdade, assim, nos ajuda a não se conformar é que a gente acredita no contrário, né? Fala um pouquinho aí. E eu acho que o Sean Arcor fala isso, né? Daquela diferença entre o trabalho como missão e o trabalho como um salário, né? E é bem isso. Então, se a pessoa acredita que o trabalho é um salário, ela não consegue ver que aquele trabalho traz algo a mais para ela, né? Então, ela bate o cartão e embora. A gente, como funcionário público, tem essa visão. Eu também sou funcionária pública. O funcionário público não quer trabalhar, o funcionário público tem toda uma história pela frente. Então, como é que você lidou com essa história toda? Sim, e nós nos incomodamos, né, Tereza, com essa... Sim. Porque não são todos, em empresa particular também nós temos isso, né? Mas nós temos sempre essa... funcionário público, aquela coisa que põe o paletó na cadeira, e nós sabemos que não é assim, né? Primeiro, você passa num concurso, tem que se habilitar, você tem que se capacitar, qualificar. Então, eu já acho que as pessoas são diferenciadas, porque nós estudamos. E eu tenho sentido, né? Eu fiz esse concurso há muitos anos, que agora está muito mais difícil. Não sei se é impressão minha. Eu acho que está mais difícil o ingresso na carreira pública. Mas também percebo uma coisa, assim como está difícil o ingresso, está muito fácil. Nós temos visto que tem muitas exonerações. Né? Então, a pessoa tem uma ilusão, uma ideia, a pessoa quer ser professora ou quer ser médica da rede pública, e eu valorizo muito esses profissionais da rede pública, que eu acho que estudaram e são muito qualificados, sinceramente. Mas não são valorizados. A pessoa entra com aquela ilusão, com aquele esforço, e a gente sabe que uma sobrecarga excessiva de trabalho. E aí não tem a recompensa, não que a gente trabalha por dinheiro, não, mas você tem que ter uma mínima recompensa para você investir nos seus estudos, para você investir na tua carreira. E como, então, voltando na pergunta da Carol, é isso, a gente fala, não, mas você vai ser feliz? Nós estamos aqui para trabalhar, para desempenhar, assim, teu papel. Escutava alguém, ainda falava assim, ousava dizer assim, nós temos alguns momentos felizes, mas felicidade não existe, felicidade não é para... Aqui, imagina ser feliz no trabalho. Escutei muito, sim, isso. E eu sempre... Eu tinha eu fazia um contraponto, que se a gente não for feliz no trabalho, que a gente passa uma grande parte do nosso tempo,
Nós ficamos lá muito tempo, nós ficamos o dia inteiro no Nós trabalho. seremos infelizes. Não é? Se você não puder ser feliz no seu trabalho, fala, puxa vida, mas você está aqui há muito tempo, o que eu posso fazer para melhorar? O que está nas minhas mãos? Eu acho que eu também tenho responsabilidades. E quando nós estudamos, nós lemos, nós nos sentimos ainda mais, não digo empoderadas, percebemos que nós temos mais responsabilidades, que nós temos responsabilidades para tornar esse ambiente melhor. Nós vamos ter dificuldades, desafios? Sim, mas eu acho que vale a pena nós lutarmos, porque a gente sabe que essas coisas passam. Eu continuo valorizando, eu continuo aplaudindo as pessoas que permanecem, que lutam e que querem fazer diferente. Tem uma frase que eu acho ótima, que é assim, que a borboleta nunca mais volta a ser lagarta, né? Eu acho lindo esse daí. E eu acho que essa historinha fala bem que depois que, como a Sandra fala também, né? Depois que você entra em contato com isso, com essa ciência, não tem como você deixar numa caixinha fechada. Exatamente. Porque você quer que isso se propague pelo mundo, né? Exatamente. Você quer virar um propagador disso. Então, a borboleta nunca mais vai voltar a ser lagarta, Silvia. E dói essa metamorfose? Deve doer. Dói. Né? Dessa fase que você está desejando para você voar. Dói, mas vale a pena? Opa, lógico que vale. Então é isso, nós estamos falando. É essa sintonia mesmo. Eu acho que é assim, qual dor você escolhe, né? A dor da mudança ou a dor da permanência? Porque permanência também vai provocar uma dor. Exatamente. Você vai adoecer, né? Tudo vai modificando ao seu redor e você está lá. Né? Você vai vendo que as pessoas vão ficando tristes e doentes, né? Exatamente. O quanto que as pessoas adoecem num ambiente que é tóxico, né? Então, é aquela história da diferença do chefe e do líder, né? Então, eu brinco que quem tem chefe é índio, né? Então, quando você tem um cara acima de você que te ajuda a crescer e que te dá, como você mesmo falou, tem coisas que você conseguia com seu gestor logo acima de você. Exato. Tinha coisas que não era da alçada dele, não tinha como ele fazer nada. Mas eu acho que aquela coisa de você tentar mudar a cada dia, tentar mudar aquilo, nem que seja o bom dia, né? Já muda demais a vida de todo mundo. Exatamente. Né? Este acolhimento, né? Às vezes a pessoa chega assim, que traz. Quem não tem um problema, alguma dificuldade, né, que traz de casa, mas só de você ser acolhido. Agora você veio num ambiente de trabalho agradável, né? Você vai estar aqui com pessoas que estão preocupadas com você. Então, é diferente do que você acolher. Vamos chegar. Sabe? É muito diferente este acolhimento, este abraço. E é isso que a gente tenta fazer e estou muito feliz com as decisões e com essa possibilidade de falar sobre felicidade. Silvia, eu acho assim, uma coisa linda que eu na sua fala, assim, que eu gostaria que você pontuasse, né? É a nossa capacidade de se reinventar, independentemente do tempo e da idade. Porque eu vejo, assim, tantas pessoas falarem, eu perguntei até esses dias, qual que é o seu sonho, se pudesse fazer algo agora? Aí a pessoa me respondeu, eu queria fazer faculdade de Direito, mas eu acho que eu já estou velha para isso, não tem mais tempo, né? Então, assim, eu acho que a sua história mostra que está tudo na nossa mente e que a gente tem a capacidade de se reinventar, de fazer uma mudança de carreira, de fazer uma mudança de vida a qualquer tempo e a qualquer idade, assim. Eu queria saber se isso também trouxe como é que se fala, uma inspiração para as pessoas com quem você convive. Eu tenho certeza que sim, porque eu acho que nós temos, assim, as possibilidades estão dentro, são internas. Você tem que acreditar e você tem que querer mudar. Então, eu acho que depende muito da gente. Isso é importante. Quer dizer, as pessoas podem me ajudar, podem orientar, podem falar, mas se eu realmente como dizem, não virar aquela chavinha, não me posicionar, não investir nisso, é difícil de acontecer. Eu não sei se eu fui clara. Então, eu tenho que ter esta vontade interior. E foi o que me moveu, esta vontade interior. E, como eu disse,
É agora. Que horas que você vai fazer o que você realmente quer? Que horas que você vai investir mais em você? Que você vai fazer uma leitura, não é só uma leitura de um livro, mas é um estudo de um livro, e vai conversar sobre esse livro, vai fazer um áudio, um vídeo sobre esse livro, vai inspirar ou vai ajudar as pessoas que estão mais ao seu redor. E eu gosto muito de trabalho voluntário, e agora eu posso me dedicar mais a esses trabalhos. Eu acho que é muito importante, porque eu percebi que onde eu estava já não estava mais colaborando muito. Além de não estar satisfeita, já estava triste, eu não estava colaborando assim para o bem das pessoas. Eu não estava fazendo nada que me impulsionasse mais. Então, eu acho que foi isso, essa vontade interior que foi mais forte do que todos os obstáculos que estavam ali pelo caminho. A gente já está quase finalizando o nosso podcast hoje, nosso episódio, e eu queria pedir para você falar alguma dica para alguém que estava no mesmo local da Sílvia, na mesma situação da Sílvia. O que você acha que a pessoa tem que buscar, né? Ou qual é a dica que você dá para essa pessoa para ela fazer a transição de carreira, para ela continuar como borboleta e não querer voltar para o casulo? Olha, a primeira coisa que eu digo, acredite em você. Você é capaz. A partir do momento que você tem essa confiança, como eu já disse agora há pouquinho, o universo parece que conspira. Aí você fala assim, puxa vida, olha, deu certo mesmo. Mas você tem que acreditar que vai dar certo. Fala, eu vou ser feliz naquilo que eu vou fazer agora. Então, não que eu não tenha sido feliz, lógico que fui, mas tudo tem um ciclo. Então, está na hora de encerrar esse ciclo e aproveitar de abrir uma outra porta e ver tudo que tem de magnífico, de exuberante, para você ainda desfrutar. Se nós temos um dia, 2, nós não sabemos, e eu acho que isso é um privilégio, vamos viver da melhor maneira possível. Vamos ser muito felizes nesse dia que nós temos aí pela frente. É um privilégio a gente não saber, né? Então, vamos assim, ó, com muito entusiasmo, com muito amor, com muita felicidade, vamos aproveitar este nosso dia. Então, é isso que eu recomendo. Você tem que acreditar que vai dar certo. Mas também sei que tem obstáculo, tem coisas que não dão certo, mas isso daí passa. Essas experiências negativas passam. E devem servir como experiência, como você encara essas experiências. Não é tudo negativo, tudo ruim. Será que eu posso tirar algum proveito? Eu posso aprender alguma coisa com os meus erros? Eles estão aí. Do teu erro, você pode fazer um fracasso ou um aprendizado. Né? Então, é isso que eu deixo para vocês. Acreditem, confiem que a felicidade existe e está aí acessível para todos nós. Obrigada. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Então tá bom, gente. Até o próximo episódio. Um beijo.
Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo no nosso podcast Felicitadores S.A. sobre o nosso grande livro que vai lançar em breve. E eu estou aqui com duas amigas minhas maravilhosas, a Silvia e a Carol, para falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre as escolhas da vida e sobre o nosso livro. Eu sou Tereza Cristina, neurologista, sexóloga e Chief Happiness Officer. Fala, Silvia. Bom dia, desculpa. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Silvia. Eu fui funcionária pública durante 40 anos, professora de matemática, diretora de escola, supervisora escolar da rede municipal. E hoje Chief Happiness Officer investindo nessa nova, maravilhosa carreira. Olá, eu sou a Carol Rangel, sou jornalista, historiadora, trabalhei muito tempo na área de imprensa, mas já faz um tempinho que eu sou Chief Happiness Officer. Me enrolei toda, calma aí. Chief Happiness Officer também. E aí estou nesse mundo aí da felicidade corporativa. Carol, quem é você? Ai, meu Deus, logo comigo. Bom, eu achava que eu era uma pessoa identificada muito com as minhas profissões. Né? Então, quando alguém me perguntava, quem é você? Ah, eu sou jornalista. Ah, sou isso, sou aquilo, né? E desde que eu entrei no mundo do yoga, então eu falo que, como você conheceu a ciência da felicidade? Para mim, começou pelo yoga, né? Porque o yoga, ele traz todo esse pensamento que depois eu me identifiquei com a ciência da felicidade, que é o seguinte, que yoga fala que a felicidade está dentro de nós. Que enquanto a gente buscar ela fora, a gente nunca vai encontrar. E então, que isso se torna uma busca incessante e frustrante. Então, o yoga fala isso, já falava isso. Segundo, que tudo é sobre nós. O yoga sempre fala, né? Que aquilo que irrita nos outros, na verdade, é algo nosso, né? Então, o outro é você, né? E por aí. Então, isso para mim foi muito interessante. A terceira coisa foi essa coisa do yoga também, de olhar os nossos pensamentos, né? Vivenciar os pensamentos, né? Passar pelas catarses, né? Então, assim, e o yoga fala, quando você me pergunta quem é você, né? Yoga fala que o quem é você tá bem no meio lá de uma cebola. Então, o que o yoga faz, né, e a ciência da felicidade também, é descascando essa cebola, né? Vão saindo todos os nossos papéis, né? Porque o que é você é permanente e imutável. Todo o resto é impermanente e imutável. E então eu comecei minha vida mudou muito, assim. Então, eu não sei quem eu sou, Tereza, ainda. Silvia, não sei. E não estou muito preocupada em querer saber agora, mas tem que seguir o flow, né? As cascas estão saindo, né? Aos poucos. Porque é muito interessante, não sei se vocês escrevem, mas quando eu olho alguma escrita minha antiga, eu falo, gente, mas eu não sou mais essa pessoa. Gente, mas eu não sou mais essa pessoa. Eu estava olhando fotos minhas de há 2 anos. Eu não sou mais essa pessoa. Então, quem eu sou? Né? Eu acho que só mesmo esse nosso autodesenvolvimento, né? Os nossos estudos, esse compartilhamento da felicidade é que vai nos ajudar a descobrir. O que eu posso falar sobre mim, que permeou toda a minha vida, eu gosto muito das pessoas. Eu escolhi profissões que têm envolvimento de pessoas ao longo de toda a minha vida. Então, se isso fosse me identificar, não sei, né? Mas pode ser um pouco. E aí, eu comecei a praticar yoga há 8 anos, depois de um pequeno acidente, enquanto eu corria, né? Que eu era muito racional, sempre fui muito racional. Planejei toda a minha carreira. E eu falava assim que eu via o feminino, né, os aspectos femininos como algo negativo, né, a vulnerabilidade, que é um aspecto que a gente chama da energia feminina, como algo de fraqueza. E
quando chegou nesse acidente em que eu estava correndo e tropecei e caí, fiquei 4 meses sem andar, a única prática que eu podia fazer quando eu voltei era o yoga. Porque tinha uns exercícios de fortalecimento de equilíbrio, né, e tal. Eu falei, vou começar. E aqui no Ocidente a gente sempre começa o yoga pelo corpo, né? E aí eu me lembro que ficava olhando no relógio, gente. As minhas primeiras aulas eu ficava olhando no relógio. Senhor, como é que eu vou ficar 1 hora praticando yoga? Passou 10 minutos. E aí eu fui praticando. E aí até que eu decidi, dentro de um próprio estúdio especializado em yoga, porque o yoga de academia, ele não tem muita parte teórica, né? E aí quando eu entrei num estúdio de yoga, eu comecei a entender a filosofia do yoga, por que é tão difícil e por que cada vez que eu avançava na postura, o professor me criava uma dificuldade a mais. E eu tinha crise, eu já chorei muito no yoga, gente, tinha crises de raiva, né? Porque eu não estava conseguindo, porque minha perna doía. Então, assim, aí eu fui entender toda essa filosofia, fui estudando como... E aí tem um marco muito importante, assim, que definiu a minha transição para a felicidade em si. Né? Eu trabalhava no órgão público, olha como nós temos sintonia, né? Mas eu não era concursada, né? E eu trabalhava 7 anos com 2 mulheres, que são minhas amigas até hoje. Então, assim, a gente tinha uma sinergia muito boa. Então, o que acontecia, assim, quando uma precisava, ajudava a outra. Então, eu me lembro que o nosso gerente, ele nem precisava se incomodar com a gente, né? Em checar se estava tudo sendo feito, porque nós 3, ali, uma sinergia perfeita, se redistribuía, acontecia alguma coisa com alguma, outra cobria, nem precisava levar adiante para o gerente, né? Aí, em 2019, eu já estava fazendo uma formação de yoga. Olha só, não conseguia nem praticar 1 hora. Depois, eu estava fazendo uma formação de yoga. E eu me lembro que a professora me perguntou, por que você está fazendo formação de yoga? Ah, para praticar melhor. Lei do engano, né? E aí, em 2019, que eu considero a chave, assim, a chave virou totalmente. Eu comecei essa formação de yoga e em outubro daquele mesmo ano, eu passei por um aborto, né? E tive que fazer curetagem, foi bem traumático. Porque, ó, a voz já começa a embargar, né? Faz parte, conheço bem. Temos bebês no céu, somos foi, mães de anjos. Porque não foi assim, uma surpresa, né? Eu fiquei 1 mês passando em vários médicos, então foi bem desgastante, né? E aí, peguei aquela pausa, né, que você tem que descansar, né, depois que você passa pelo processo do aborto, né? E quando eu voltei, tinha uma nova chefia no meu trabalho. E uma nova chefia que não se comunicava, gente. Não se comunicava. E era uma comunicação truncada, era uma comunicação agressiva, sabe? E aquilo... E aí eu já estava um pouco descontente com o trabalho, porque eu já sentia que não tinha muito significado. A parte que eu mais gostava do trabalho, eu não estava conseguindo fazer, que era o contato com os colaboradores. Adorava. Então, eu ia para os lugares, para os postos, conversava com as pessoas, fazia matéria sobre elas, escrevia. Se elas tinham alguma coisa diferente, eu fazia uma matéria. Adorava, era a parte que eu mais gostava. Mas eu acabava presa nas demandas de imprensa, né? E não podendo me dedicar à parte que eu realmente gostava. E aí, quando chegou em 2020, carnaval de 2020, essa nova chefe demitiu as minhas 2 amigas. E naquele momento, para você ver quanto o relacionamento é importante, o relacionamento no trabalho, né? Naquele momento, assim, gente, assim, tipo... É como meu índice de felicidade no trabalho
caiu num nível, assim, já não estava muito bom, né? Por conta das novas mudanças, né? E aí, eu me lembro que chegou em março, eu virei pro meu chefe e falei que eu não estava conseguindo ficar mais, né? E acabei desenvolvendo um pouco de burnout nesse período. E veio a pandemia em março de 2020. E eu me lembro, assim, que em maio eu estava meditando. Essa história eu só posso contar para quem conhece, né? Aí em maio eu estava meditando e a pandemia... E me veio aquela pergunta, assim, né? Se hoje fosse seu último dia de vida... O que você gostaria de estar fazendo? O que você gostaria de estar fazendo? Ou então, se eu morresse hoje, se eu morresse hoje, eu ia chegar lá no céu e alguém me perguntar como foi seu último dia de vida. Aí eu falei, eu vou falar que eu tô desculpa a palavra, desse trabalho, que eu passei meus dias sofrendo de burnout, sem conseguir dormir. Aí eu só esperei meu marido acordar e falei para ele, olha, eu vou pedir, não deu mais. Não deu mais. E aí eu consegui sair desse trabalho para não fazer nada. Na época eu não sabia, né, o que eu ia fazer. Você só sabia onde você não queria estar, né? Eu só sabia onde eu não queria estar. E aí até pouco tempo depois comecei com as consultorias, né? Veio a pandemia, a gente ficou 5 meses na praia, né? Eu, meu filho, meu marido, somente nós 3, né? E nosso cachorro na época. E fui estudando, fazendo consultoria, fiz outra formação de yoga, fiz Theta Healing, fiz formação de Ayurveda, fiz tudo que vocês possam imaginar, né? E foi entrando cada vez mais. Eu falo assim, essa filosofia da felicidade, eu já percebi que já existia dentro de mim, ela foi ficando cada vez mais forte. E aí, num belo dia, eu vejo uma matéria sobre essa nova profissão, né? Chief Happiness Officer, o gestor de felicidade corporativa, e eu decidi pesquisar sobre o que era. E eu me lembro que eu olhei e falei assim, mas gente, isso é tudo que eu acredito, só que explicado pela neurociência e a psicologia positiva. E, melhor ainda, podendo ser replicado em empresas. Porque eu ainda tinha aquela inconformidade, né? Não, mas não é para ser ruim assim, mas eu fui feliz no meu trabalho. Eu já fui feliz várias vezes no meu trabalho. Tipo, né? Na Folha de São Paulo, no jornal Agora São Paulo, eu chefiava uma equipe que era uma equipe maravilhosa. Eu tenho amigas de lá até hoje, ou seja, a gente fechava um jornal todos os dias, ou seja, tinha estresse, tinha pico, mas a nossa equipe era tão bacana, tão legal, tão unida, né, e colaborativa, que nós ficamos amigos até hoje, né? E eu falei, nossa, mas assim, eu não posso me conformar que o final da minha carreira em empresa foi desse jeito. Né? Burnout, uma chefe que não se comunicava, um ambiente super estranho. Aí, essa inconformidade me fez estudar, entrar no nosso curso, né? E eu sabia que em algum momento eu ia voltar para a empresa e que eu ia voltar numa nova roupagem, né? E eu acho, assim, que... E eu acredito muito, assim, no flow, né? Que a gente estuda muito no flow. Eu acredito muito, assim, quando as coisas, elas estão vindo fáceis, aceita, né? Tem um livro, que eu não me lembro o nome agora, que o autor, ele fala que ele decidiu aceitar o que o universo estava mandando para ele, independentemente do que fosse. No primeiro momento, a gente tem aquela reação de medo, aquela reação, não vou fazer, aquela reação de criança mimada. E aí ele lembrava o acordo que ele fez com o universo. Não, mas se o universo está me trazendo assim, de forma espontânea, fácil, eu vou aceitar. E ele foi aceitando, mesmo com uma certa resistência inicial, porque a gente tem toda mudança, né? E aí eu fui fazendo isso também. Fui fazendo isso.
E aí tô trabalhando numa empresa de novo. Então, essa é a minha história com a felicidade. Eu realmente vivo a ciência da felicidade, assim como vocês, porque a gente tem bastante contato, a gente sabe disso. Na minha casa, na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. E você poder trabalhar com algo que você vive, gente, não tem preço. Eu sei que é clichê, mas não tem preço mesmo, né? Você poder trabalhar com isso, né? E é isso. Olha como eu falei bastante, né? Ai, Carol, muito obrigada pelas tuas contribuições, né? Pelo teu depoimento. Mas percebi pelas tuas palavras que tem uma coisa muito importante, a coragem. Você tem que ter, a coragem não é a ausência de medo. Lógico que nós temos assim um certo temor, mas você tem que ter a coragem, você decidiu. Não dá mais. Agora eu vou partir para uma outra carreira, para um outro ponto, novas perspectivas, uma nova vida. Então, você tem que ter essa coragem que nos impulsiona e quando nós estamos decididos, as oportunidades aparecem. Então, é questão de dar um tempo. Não adianta nós ficarmos sofrendo e atrasando essas nossas novas possibilidades, né? A gente se acomoda. Você estava de uma maneira acomodada, não estava feliz, estava te prejudicando a tua saúde, né? Física, e a mental. tua saúde mental, que isso é muito, muito sério, muito importante. Então, nós ficamos felizes com esses depoimentos de mostrar para as pessoas que é possível mudar e que tem vida feliz também. Basta você acreditar, mas a gente tem que estudar, nós temos que primeiro nos conhecer. O que me faz bem? Onde eu vou ser melhor? Onde eu vou ser feliz? E onde eu vou expandir essa felicidade para as outras pessoas? É isso que me move também. Como é que eu posso fazer para tornar essas pessoas felizes? Porque a gente tem que estudar, e esses livros são maravilhosos, né? Fontes de estudo, de pesquisa sobre a ciência da felicidade. Tá bom, mas a hora que você se estudou, você se capacitou, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aplicar todos esses conhecimentos? Eu acho que isso é muito importante. Então, agora você está trabalhando com a felicidade. Então, conta um pouquinho para nós essa tua experiência. Então, agora, jornalismo e história é uma outra profissão que você uma outra está profissão, agora. isso. Um outro cenário. Bom, eu vou só fazer um agradecimento, né, a algumas pessoas, porque você falou de coragem, né? Realmente teve muito de coragem, mas teve muito, assim, da minha rede de apoio, né? Então, quando eu decidi esse tempo para estudar, eu contei muito com o apoio do meu marido, né? Então, assim, eu tenho um filho, né? O Tomás, 9 anos. Então, assim, eu só pude fazer isso porque ele chegou para mim e falou assim: eu seguro a bronca e vai atrás do que você quer, do que você gosta. E então, assim, embargar de novo. Só emoção aqui, né? Emoção então, pura. esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que agradecer, né? As pessoas que aparecem na nossa vida como nosso apoio. Moai, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse meu marido. E o segundo ponto é a própria nossa professora Sandra, que te indicou, quem né? me indicou para essa vaga que eu estou atualmente foi a Sandra. Ela fez a ponte entre o diretor de capital humano da empresa HNA, que eu trabalho, e uma outra pessoa que eu não conheço, olha só, que trabalha com gestão também de RH. Então, a Sandra, ela foi esse ponto de conexão, né? E foi muito interessante, né? Que a HNA é uma empresa de segurança e serviços. E eu me lembro que quando a Sandra mandou lá no nosso grupo, né, a vaga, uma empresa de segurança de São Paulo, tá procurando um Chief Happiness Officer fixo, né, e tal. E naquele momento, né, já me gerou a indagação. Nossa, mas o que uma empresa de segurança quer com felicidade, né? Não, olha só, o nosso próprio julgamento, né, e preconceito, né? E a minha sorte é que eu resolvi também romper com isso. Eu falei, não, eu vou mandar e vou ver qual que é.
E aí eu mandei, eles marcaram comigo uma entrevista. Daí já vai uma outra pessoa que eu quero agradecer, que é o diretor de capital humano lá da Hana, que é o Rogério Nunes, porque eu falo que ele desconstruiu toda a visão que eu tinha de segurança, né? Que era uma visão de, claramente, de quem não conhece a área. E então, assim, aí eu fiz essa conversa com o Rogério e eu falei, nossa, mas que pessoa bacana, que pessoa legal. Então, quando eu vi que existia realmente um comprometimento, né? Eu falei, nossa, aí fui me surpreendendo. Aí depois eu fui conhecer o CEO, né, da Hana, que é o Henk, que tem a mesma filosofia também. E começamos a desenvolver o projeto de felicidade corporativa lá dentro. E aí aí eu me lembro que até no início eu esbarrei com uma questão assim de não ter modelos práticos no Brasil, né? Mas nem no mundo, né? Você falou que nem no mundo, não tinha nem no né? livro. Até por isso que surgiu a ideia do nosso livro, né? Exatamente. Não tinha um livro que explicasse passo a passo como fazer. Não tinha alguém que tivesse dado uma entrevista falando, olha, primeiro você faz isso, primeiro você faz aquilo. Então, assim, eu fui recorrendo a Sandra, fui recorrendo a nossos estudos, e aí eu fui bolando um caminho, tipo, bom que eu fui construindo, né, um caminho. E aí, acho que eu entrei lá em julho, em outubro a gente já estava fazendo o primeiro team building. Né? Mas, assim, foram 3 meses, assim, intensos. Mergulhados naquilo que eu falo, assim, né? No que eu gosto de fazer nas pessoas. Rodei tanto, gente, mas conversei com tantas pessoas. Acho que eu conversei com mais de 300 pessoas em 3 meses. E isso foi muito rico para mim, né? Me trouxe, assim, uma ideia mesmo do que a empresa tava querendo, tava precisando, né? E daí surgiu o meu capítulo do livro. Né? Meu capítulo do livro se chama Porque Toda Empresa Deve Ter um Chief Happiness Officer. E aí eu vou contando o seu case. O meu case, né? Não o meu case em si, mas como construir um projeto de felicidade, a importância, tudo que ele pode gerar, né? E dentro da própria Hana, nós mesmos que tivemos que reconstruir qual que é a posição do Chief Happiness Officer lá. Ele é uma pessoa do RH, não é uma pessoa do RH, e nós mesmos definimos lá juntos, né, que deveria ser um departamento que não fosse de nenhum, mas que ao mesmo tempo fosse de todos. Seria um guarda-chuvão, né? Que isso foi uma todo mundo. Não, isso assim foi perfeito. Foi uma frase do CEO que a gente estava numa reunião, nunca me esqueço, né? Aí alguém perguntou assim, tá, mas qual que é o departamento da Carol? Qual é, que é a função da Carol, né? E ele falou, a Carol não é de nenhum departamento, mas ao mesmo tempo é de todos. Então, isso para mim acendeu, tem todo sentido, porque ao mesmo tempo eu consigo ver as demandas de cada departamento, ver as demandas do operacional. E aí, eu até falo, né? Nós temos lá 240 líderes, né? Aí eu falo, nossa, olha só quantos líderes, né? Nossa. Aí vem o CEO de novo e me lembra, não, mas são quase 14 mil colaboradores. São todos os seus filhinhos aí, né? Então, tem sido assim, que eu falo assim, uma experiência maravilhosa, assim, porque e tudo isso mesmo, né, comprovando mesmo a ciência da felicidade, né, porque antigamente a gente achava que só salário trazia felicidade, né, mas assim, cada vez mais as pessoas querem ser valorizadas, né? Querem ser reconhecidas. E nesse ramo da segurança de serviço, o que a gente preza muito por trazer, por reforçar, é a questão do respeito, né? Respeito dentro da própria empresa, né? Nos relacionamentos entre equipes, entre líderes, mas o respeito também do cliente em relação ao nosso colaborador, né? E respeito no tratamento, respeito naquilo que você falou de condições de trabalho adequadas, que ele tenha um lugar que ele possa almoçar, que ele tenha uma cadeira
em que ele que não vai machucar as costas dele, né? Que ele tem um banheiro para utilizar. Então, assim, respeito. Eu acho, assim, que é uma palavra, assim, que meio que norteia muito o nosso trabalho lá. Carol, para finalizar aqui o nosso podcast, que já está chegando no final, o que você diria para uma pessoa que... Talvez eu acho que a gente podia até mudar agora a visão dessa história. O que você diria para um CEO de uma empresa? Por que ele tem que contratar a Carol? Ou um Chief Happiness Officer? Onde tiver pessoal. Ah, a Carol como um exemplo, porque agora você é a Chief Happiness da Haganá. Mas o porquê que ele precisa de você lá? Assim, para finalizar o nosso podcast. Vamos lá. Eu falo que o Chief Happiness Officer, dentro de uma empresa, ele é o ombudsman do colaborador. O que é ombudsman, né? A gente usa muito essa palavra no jornalismo, né? É aquela pessoa neutra, isenta, que vai olhar, que critica o jornal do ponto de vista do leitor, né? E aí, quando eu falo que o Chief, ele é o ombudsman do colaborador, ele vai olhar para toda a empresa, todos os processos, todos os programas, todos os departamentos, com o olhar do colaborador. E isso eu acho que falta nas empresas. Então ele vai olhar também para o RH como isso. E por que, Carol, mas por que um Chief não no RH? Porque o RH hoje em dia ele já tem muitos processos. Ele tem processo de admissão, processos de demissão, processos de treinamento, processos e tipo assim e ter essa pessoa que vai ter um olhar para todo mundo, independentemente se é RH ou não, se é operação ou não, e que vai integrar os programas, sempre com o olhar do colaborador, eu acho que é fundamental. Então, essa é a minha dica, meu conselho. Muito bom, obrigada, gratidão, adorei, todo mundo ficou emocionado e até o próximo episódio. Obrigada.
Olá, pessoal. Agora a gente volta com o terceiro episódio do nosso podcast Felicitadores S.A. E eu sou a Carol Rangel. Sou jornalista, historiadora e Chief Happiness Officer. Sou Silvia, fui funcionária pública durante 40 anos, agora com muito orgulho, com muito prazer, sou Chief Happiness Officer. Oi, gente, sou Tereza Cristina, neurologista, sexóloga e Chief Happiness Officer. E estou aqui porque nós somos autoras de um novo livro que em breve estará nas grandes livrarias do Brasil. Isso aí, Tereza. Então, conta pra gente como que começou essa sua história com a ciência da felicidade. Pois é, né? Eu acho que eu brinco com a Sandra e com todo mundo, que eu já nasci felicitadora de berço, que eu sempre fui uma pessoa... Eu só não sabia que tinha esse nome, né? Eu sempre fui uma pessoa que busquei o florescimento das pessoas. Eu digo que eu fiz uma monitoria com o Robson Ramushi, que eu adoro, e ele falou para mim que a gente precisa saber quem nós somos, né? Então, eu tenho uma frase dizendo quem eu sou, né? Que eu sou Tereza Cristina, filha de Wilson e Marli, neta de José e Tereza, do Zolini e Antônio. Sou herdeira de várias coisas desses grandes europeus que vieram desbravar o mundo. E deles eu ganhei a resiliência, ganhei a coragem, ganhei a felicidade, ganhei a força. E o propósito da minha vida é florescer pessoas. E se você for pensar, eu florescia desde a minha adolescência, que eu tinha uma super amiga minha, que ela fala que eu posso dar esse exemplo disso que eu conto, e que ela era aquela pessoa embotada, com o cabelo no rosto, que não falava com ninguém. E eu mostrei para ela que o mundo era muito mais do que isso, né? Ela era aquela história da síndrome da criança ferida, e hoje ela é uma pessoa maravilhosa e florescida. Então, eu acho que a ciência da felicidade sempre permeou a minha vida. Mas, em 2018, eu tive um óbito fetal. Eu tenho um filho de 10 anos hoje, o Vitor. Ele tinha 5 anos na época. E eu tive uma gravidez de um bebê, que estava tudo certo, perfeito, maravilhoso. Até que, com 24 semanas, ele morreu dentro da minha barriga. Eu tive um óbito fetal, o Arthur. E eu tive que passar pela indução do parto. Foram 24 horas de indução. Foi o pior dia da minha vida. Na sequência, quando eu estava em casa, esperando, né, toda essa história do resguardo, apareceu no meu Instagram um curso de sexologia. Aí eu falei, uma pós-graduação em sexologia para médicos, com duração de 1 ano e meio. Aí eu falei pro meu marido, vou fazer o curso de sexologia. Aí ele falou, legal, quando? Sábado? Como assim sábado, Tereza? Vai começar sábado. E eu fiz a formação. E no dia da formação, eu lembro que as pessoas falavam assim, lá tinham endócrinos, tinham ginecologistas, mas eu era a única neurologista e tinha um psiquiatra que faleceu depois. E ele disse, mas o que uma neuro veio fazer aqui? Aí eu contei uma história de uma paciente minha, uma das primeiras pacientes do consultório, que chegou para mim um dia e falou assim, doutora, eu tô casada há 1 ano, mas eu não consigo namorar o meu marido. Ela nem conseguia falar transar, fazer sexo e tal. Aí eu fiquei esperando para ver o que ela dizia. Ela dizia, deve ser problema de cabeça. Porque todo mundo fala que é natural. Eu falei, mas a sua mãe conversou com você? Ela disse que era natural. Então, eu devo ter algum problema, né? Aí, eu fui buscar essa formação para tentar ajudar meus pacientes. E nessa confusão toda, depois de algum tempo, apareceu na minha vida, no Instagram de novo, um curso de 3 dias com a Maria, a Fabiola e a Sandra sobre felicidade. Eu falei, nossa, adorei essa história. Ciência da felicidade, vou buscar, eu como neurologista, saber, né? Se existe uma neurociência por trás disso. E me apaixonei e hoje somos Chief Happiness Officer. Essa foi a minha história. Legal, Tereza. E conta como que você aplicou no seu trabalho, né? Porque deve ter mudado muito, né? Também o seu trabalho como funcionária pública, né? Eu sou funcionária pública há 23 anos, né? Há 17 anos eu trabalho numa prefeitura e agora em 12 em outra prefeitura. E eu sempre buscava os pacientes, não o problema que eles tinham, né? Então, eles vinham para mim, eu tenho uma dor de cabeça, eu tive um problema, eu tô com ansiedade. Eu sempre buscava neles o porquê disso, né? Sempre tentava entender a história deles. E eles achavam estranhos, né? Eu lembro que quando eu comecei na prefeitura, que eu dava a mão para eles. Bom dia, eles tomavam um susto, porque normalmente as pessoas que trabalham no serviço público, né? A tendência é assim, o que você quer? Qual o remédio? Não sei o quê. E eu mudei essa história. Então, eu mudei o jeito deles encararem como era a consulta. E eu falava para eles, se as pessoas não te tratarem assim, o problema é do médico, não é seu. Não permita que as pessoas te tratem assim. Então, se alguém começar a não olhar no seu olho, fale,
olha pra mim, eu tô conversando com você, né? E assim foi feito. Então, há 17 anos eu faço isso numa das prefeituras, há 12 agora na outra. E depois da ciência da felicidade e da sexologia, eu tive ferramentas para ajudar nesse tratamento, para ajudar nesse atendimento. E eu brinco que eu escuto com os olhos, né? Porque muitas vezes a pessoa chega contando uma história, mas na verdade não é essa história o problema dela. O problema dela é um outro. Ou é porque está se separando, ou porque teve um problema da síndrome da criança ferida, ou porque tá com problema no trabalho, e aí somatiza, né? Como foi o seu burnout. Então, quando a gente não tá bem, a gente somatiza as coisas no nosso corpo. E se não tiver uma pessoa que te olhe por cima, né? Que te olhe de um outro jeito, ele vai só ficar trocando remédios, né? E até no meu capítulo eu conto a história de um paciente, que era um senhor, que devia ter uns 50 e poucos anos na época, chegou com uma mala da Tiger, né? Quem é da minha idade lembra dessas malas da Tiger de lona. E aí ele sentou e falou assim, olha, eu sei que a senhora não vai curar minha dor de cabeça. Eu falei, então pode ir embora. Aí ele parou, olhou assim pra mim e falou assim, como assim pode ir embora? Eu falei, o senhor já veio dizendo que o senhor não vai separar da dor de cabeça. Eu não sou advogada, eu não faço divórcio. Aí ele abriu a mala de todos os blisters, de todos os remédios que ele tinha tomado nesses últimos 12, 15 anos que ele estava tratando a dor de cabeça. Aí eu falei, então a primeira coisa, abre a mala e joga no lixo. E pra ele aquilo foi uma coisa assim, nossa, mas como assim? Eu falei, o senhor tem que se divorciar dessa dor. E eu passei um dos remédios que estava naqueles blisters. E ele melhorou. Por quê? Porque eu mostrei pra ele que a dor de cabeça não era a vida dele. Eu falei, o senhor nasceu com dor de cabeça. Aconteceram coisas na sua vida que a dor de cabeça piorou, mas podemos tirar isso de você. Você quer isso? E foi. Então, é isso. Se você não perceber o que o cara tá te trazendo, ele veio pra me chocar com a mala. Aí eu virei pra ele e falei assim, tá bom, então pode jogar no lixo todos os blisters, porque pra mim não serve pra nada tudo isso que o senhor tomou. Então, é isso, né? Então, se você tem uma outra visão da pessoa, se você tenta fazer a pessoa florescer, que eu falo que o meu grande ganho da ciência da felicidade foi essa palavra, né? Florescimento, do Martin Seligman, por isso que eu trouxe o livro dele pra gente aqui. É mostrar exatamente isso, é mostrar que se você buscar, não a felicidade tóxica, né? Aquela coisa do sorriso não verdadeiro, né? Que existe o sorriso do Shane, que é o sorriso que você sorri com os olhos, né? Que sorri com a alma. Então, se você buscar isso na pessoa, realmente a pessoa vai modificar. Realmente a pessoa vai ter um bem-estar e vai ser feliz, né? Então, foi isso. Então, doutora Tereza, primeiro preciso falar que eu admiro muito a tua profissão. Eu acho que médico é um ser assim super importante, né? Que eles cuidam da nossa vida, eles cuidam do nosso bem-estar. Então, eu acho que merece todo o nosso reconhecimento, deve ser muito valorizado, né? Por essa dedicação. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais, né? Você já falou um pouquinho sobre a ciência da felicidade na tua profissão. Então, é no trato com os pacientes. E como que você também consegue ser uma médica diferenciada em seu local de trabalho? Você trabalha num posto público, né? Como é que as pessoas percebem, não só os pacientes, mas os teus colegas, ali, os atendentes, né? Então, se te deu um novo olhar para o desempenho da tua profissão, esse curso. E imagino que os pacientes fiquem chocados, porque eles não estão acostumados ao médico exatamente perguntar sobre a vida deles. Sim. É tudo muito mecanizado, ter uma cadeira para sentar, porque uma vez eu fui que disse que não era para ter cadeira, porque tinha que ser rápido, porque tinha muitas pessoas. Então, não sei como é que agora, né, no teu local. Então, assim, o meu capítulo do livro chama Felicitadora no SUS, né? Eu tinha escrito um outro termo, mas eu falei assim, gente, tem que falar sobre isso. E eu acho que é exatamente isso. Depois que eu perdi eu tive 3 perdas fetais na sequência, depois do Arthur, tive mais 2. E quando eu voltei da terceira perda fetal, eu fui transferida para uma unidade que era uma unidade problema da prefeitura. E aí, quando eu cheguei lá, um amigo meu virou e falou assim, você é doida, né? Abriram as portas do inferno pra você, que é pra você se demitir. Mas como eu sou uma pessoa chata, eu fiquei. Eu não me exonerei. E eu falei, não. Então, eu vou mudar o jeito de estar aqui nesse lugar. Se o lugar é tóxico, eu vou deixar eles menos tóxico. Então, todo dia de manhã eu chegava e falava, bom dia. Bom dia. E as pessoas assustavam, porque as pessoas só brigavam, só tinha discussão e reclamação e tal. E aí, um dia, atrás de mim, estava meu chefe direto, que também era uma pessoa que depois acabou se transformando numa pessoa que me adorava e tal. Mas ele era uma pessoa muito séria, seca. E ele veio atrás de mim, eu tava passando, bom dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia.
E aí ele passou atrás de mim e falou bom dia para as pessoas. E aí os funcionários assustaram. Aí eles vieram na minha sala. Doutor, ele nunca falou bom dia pra gente. Aí eu falei, tá vendo? A gente, como diz uma grande psicopedagoga, ela fala que a gente ensina de costas pros nossos filhos. E a gente ensina isso também na vida da gente. Então, a felicidade no SUS, é o que eu falo no nosso capítulo. Ela não vem pra você falar, oi, que legal, eu sou teu amigo e tal. Não, pra você mostrar que se você vive num lugar, que você é respeitado, se você trabalha num lugar que você respeita o paciente, ele também vai te respeitar. Agora, se você for grosseiro com o atendente, porque tá todo mundo olhando, você passa no corredor, pega uma pasta e joga a pasta pro atendente, ao invés de dar pro paciente, ao invés de dar pro atendente, ou, por exemplo, eu mando fazer uma medicação e eu vou na enfermagem e falo, ó, toma. Não, ó, esse paciente vai tomar isso por esse motivo. Então, se você explica o porquê das coisas, as pessoas entendem. E as pessoas estranham. Mas, graças a Deus, assim, num dos trabalhos onde eu trabalho, numa das prefeituras, a gente tem uma rede de apoio muito grande. E até uma amiga nossa acabou de ficar viúva. E aí o tio dela virou pra ela. E ela trabalha no consultório e trabalha na prefeitura. E aí ele falou pra ela assim, você vai sair da prefeitura, mas aonde é a sua rede de apoio? Ah, na prefeitura. Então, você vai para um lugar que você vai ficar sozinha numa sala, triste porque você perdeu seu marido, ou você vai para um lugar onde as pessoas estão lá para te acolher? E ela falou, realmente, né? Eu pensei em sair da prefeitura e ir para o consultório. Mas eu acho que, na verdade, é melhor ficar na prefeitura, porque lá eu tenho a minha rede de apoio. Sim. Na época do Covid, a gente sofreu demais. E eu fui uma das pessoas que depois eu entendi, né? Eu sou espírita, e na época que eu perdi o Arthur, eu fiquei muito mal. Mas eu entendia que algum motivo isso tinha. E eu fui ao centro, e o meu médium de lá disse para mim o seguinte, que daqui a 2 anos, você vai ser muito importante onde você vai estar. E foi exatamente 2020, né? Eu perdi em 2018. Em 2020, eu era a pessoa que regularizava quem estava em volta. Então, eu via que a pessoa não estava bem e eu falava para a chefe, olha, melhor a gente afastar, porque ela não está bem, ela está em burnout, ela vai pirar, né? E assim foi durante todo esse período do Covid. Então, realmente, se eu tivesse... Porque eu dizia que depois do Arthur, eu ia sair da prefeitura. E aí, não era para eu sair, né? Tô lá até hoje, já vai fazer 5 anos, tudo aconteceu. E então é isso. Então, às vezes, a gente toma decisões na vida, né? E a gente fala, não, depois que eu tiver meu filho, eu vou sair, eu vou fazer... E não é isso que Deus quer, não é isso que a espiritualidade quer, né? Não é isso que as pessoas querem pra gente. E às vezes não é isso que é bom pra gente, né? Sim. Eu acredito que a gente tem que estar atento aos sinais, né? Sim. De repente acontece alguma... Peraí, vou pensar mais um pouquinho, né? Uhum. E se for para acontecer, aí acontece mesmo, sim, né? Vem uma... Você é impulsionada para uma decisão que pode ser que não dê certo, mas a gente tem sempre caminhos, tem sempre possibilidades de reprogramar. E eu acho que a felicidade no SUS não é só fazer a palhaçaria, que também é super legal, eu acho que é muito importante, nos ambulatórios de oncologia e tal, mas eu acho que é isso, assim, se você se sentir homenageado, se você se sentir ouvido, não só o paciente, como o médico, como o colaborador, isso vai te ter vontade de voltar ao trabalho. Se você acordar de manhã cedo, uma vez, uma amiga minha estava numa sala ao lado e o meu filho estava no Objetivo, eles iam cantar aquela What a Wonderful World. E eu estava cantando com ele pelo celular, 6h30 da manhã, que eu entro 6h30 da manhã num dos trabalhos. E aí uma amiga minha passou no corredor e falou assim, nossa, você já fez a minha manhã mais feliz. E eu não fiz nada, eu só cantei What a Wonderful World, né? Então, é isso. Então, se você consegue, nas pequenas coisas, mudar o ambiente onde você trabalha, você consegue fazer um ambiente não tóxico, né? Você consegue fazer um ambiente melhor. E é isso que eu faço todos os dias da minha vida. Você falou uma coisa muito importante, né? Da ciência da felicidade, que é encontrar a felicidade nas coisas simples. Sim. Né? E no presente, né? No tempo presente, né? Então, isso é viver o hoje, né? Viver o hoje. E as pessoas esquecem do hoje, né? Sempre pensam na felicidade como quando eu ganhar na loteria, quando eu me casar, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E esquecem que a felicidade é estar aqui hoje, exatamente, conversando, dividindo a vida, dividindo as histórias, né? E eu, como você, sempre gostei de pessoas, né? Então, eu não conseguiria fazer outra coisa. Então, o pessoal, mas por que você não vai trabalhar num lugar X, num lugar tal? Aí, um professor meu, uma vez, depois que eu falei que eu continuava no SUS, né? Ele virou pra mim e falou assim... Eu entendo porque você quer continuar no SUS, porque lá você faz a diferença na vida das pessoas. E é isso que eu faço. Todos os dias da minha vida, aonde eu estiver, eu vou fazer a diferença. Eu vou acolher, eu vou tentar fazer florescer.
E uma das minhas pacientes que eu adoro, que até foi no lançamento do meu livro, falou para mim que a cada consulta ela se reinicia quando passa comigo. Então tem coisa melhor do que isso? Não faz isso brilhar seus olhos? É isso que é o caminho da nossa vida. Sim, são essas pequenas coisas simples que são muito importantes, porque não é o teu ponto de chegada, lógico que nós temos um objetivo, nós temos um propósito, mas todo esse processo deve ser valorizado, deve ser bem vivido, nós devemos ser felizes em todo esse processo. Não vai esperar quando se aposentar, ou quando tiver férias, ou quando... Mas nós temos que ser felizes e temos oportunidades. Sempre não são colocadas pessoas no nosso caminho, né? Para nós ali demonstrarmos, darmos um afeto, um aperto de mão, um sorriso, um copo de água, um carinho. E é isso que são as pegadas que nós deixamos. Eu vi um vídeo esses dias, né, na Dinamarca. Vocês viram esse vídeo em que para você abrir a porta tem que sorrir? Não. Eu vi vou compartilhar com vocês. Era uma coisa de... Como é que chama? É numa lojinha? Não. Era numa loja, aí você tinha que sorrir, a porta só abre se você sorrir. Se você não sorrir, a porta não abre. Mas qual que é a mensagem, né? Felicidade ou um sorriso abre portas, né? Muito interessante. Como as pessoas são acolhidas. E aí, Tereza, eu vou emendar com uma pergunta para você. Quais são os seus planos, as suas portas para espalhar ainda mais a felicidade? Então, eu quero, na verdade, sair de uma das prefeituras, ou até das duas, mas eu acho que uma delas é um dos meus propósitos, não tem jeito. E virar Chief Happiness Officer de empresas, né? Para mostrar que isso você pode fazer, você pode mudar a vida das pessoas no seu dia a dia. E uma coisa muito interessante que a gente esquece, né? É que a mudança do outro dá muito mais valor e dá muito mais prazer em você do que a sua. Em Harvard, eles fizeram um estudo que eles deram, acho que $5 mil para pessoas gastarem com elas mesmas e $5 mil para gastarem com o outro. A felicidade com elas mesmas durou poucos dias. E a felicidade com o outro durou vários dias. Então, com certeza, o florescimento do outro vai fazer você florescer também. Muito legal. E o que você diria, assim, porque o nosso livro vai falar, né, sobre as nossas experiências como Chief Happiness Officer, mas a gente também quer que mais pessoas, né, queiram também, né, exercer essa profissão e espalhar ainda mais, né? Qual dica que você daria para quem está pensando se vai trabalhar com felicidade, se não vai, ou para si mesmo, assim, qual dica que você daria, assim? Eu acho que primeiro você precisa se conhecer, precisa saber o que você quer para sua vida, se é isso mesmo que você quer ou não. E se o florescimento do outro te faz feliz. Porque se você estiver pensando que Chief Happiness Officer é um cargo a mais na sua vida, aí não vai adiantar. Agora, se isso é o jeito de que você quer viver daqui para frente, e a Fabiola, né, que foi uma das nossas professoras, ela fala uma coisa muito interessante, que ela estava advogada durante muitos anos e hoje ela é outra coisa. Então, na vida da gente, talvez esse quem eu sou, que você não conseguiu responder, é isso. Porque a gente está em muitas coisas na nossa vida. E talvez no final da vida, a gente vai descobrir o que é realmente a nossa história. Tem até uma história de um médico que se formou aos 90 anos. E aí falaram, mas para que você foi se formar aos 90 anos? Ele falou, nessa vida eu tinha que ser médico. Então eu já cumpri o meu papel dessa vida. Então é isso, né? E eu acho que a gente precisa, a cada dia, tentar ser um ser humano melhor. Então, eu sempre agradeço a quem veio antes de mim, então, aos meus antepassados. E eu agradeço muito aos meus pacientes desses 23 anos de medicina, porque todos os meus storytelling são relacionados a eles, né? Então, se eu estou hoje onde estou e se eu escrevo os livros que eu escrevo, são graças a vocês. E gratidão a todos os meus amigos, que também fazem parte da minha Moai, né? Ou da minha rede de apoio. Porque se você não tiver uma rede de apoio, você não tiver um Moai, você não consegue ser feliz. É verdade. E a gente conversou muito sobre a profissão, né? Sobre o trabalho. Só o que você sente que mudou na sua vida mesmo, assim, na sua vida pessoal? Eu acho que é muito engraçado, né? Eu sou casada já há 17 anos com meu marido, a gente já tá junto há 17 anos, casado no papel há 10. Mas eu acho que eu tenho um outro olhar também para as dificuldades dele, porque nós somos muito diferentes um do outro, né? E antes algumas coisas dele me irritavam. Hoje eu entendo que é até onde ele pode ir. Né? Uhum. Não adianta você querer que uma pessoa seja diferente se ela não consegue. Ou se ela não enxerga que isso é o mais importante, né? Então, eu brinco que a gente, quando eu conheci, eu levei a primeira vez a gente, no primeiro dia dos namorados, a gente foi ao Terraço Itália.
E aí ele achou muito legal a imagem e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu te trouxe aqui porque eu quero que você seja uma águia comigo e não uma galinha. Se você reparar que a sua vida é ser uma galinha, a gente acaba aqui. Então, que a gente consiga ser águias com os nossos companheiros e que, claro, a gente consiga fazer com que os nossos filhos floresçam na felicidade, né? Tenho inteligência positiva, eu converso muito com meu filho, porque infelizmente na escola isso não acontece. Na Não escola é que eles ensinado na estudam. escola. Eu já bati nessa tecla várias vezes, porque se você tem inteligência positiva, você tem empatia e você não tem bullying. E as pessoas não pensam nisso. Então, isso é muito importante, não só no momento da escola, mas para a vida. Pra vida. Então, quanto mais a gente entender sobre inteligência social, inteligência positiva, mais a gente vai ser melhores seres humanos e melhor vai ser a nossa convivência com todo mundo. Então é isso. Aí, de repente vai nascer um projeto agora com a Silvia. De repente a gente... E vendo, né, neste teu depoimento, nessa tua conversa, como é importante nós trabalhamos com pessoas. Sim. Né? Então, essa é muito nossa responsabilidade com este tratamento que nós podemos impactar muito a vida dessas pessoas. Mais do que o remédio, ou quer dizer, além do remédio, este acolhimento faz parte do tratamento que a pessoa vem buscar. Eu até falo no capítulo sobre a escutatória, né? Escutatória. Que as pessoas falam muito sobre cursos de oratória, mas se você não aprender a escutar, e a Sandra fala uma coisa ótima, né? Que você tem que ouvir, não querendo responder, mas querendo entender a pessoa, né? Exatamente. E Rubem Alves fala que Alves. você precisa escutar com a alma limpa, com a alma leve. E que não tem curso, né? Nós temos cursos de oratória. E ele falou que não ia ter ninguém que buscasse. Porque ele falou, as pessoas não querem. Exatamente. As pessoas só querem falar, né? As pessoas não querem ouvir. E minha mãe sempre dizia, né, dona Marli, minha mãe foi professora primária durante muitos anos, não é por acaso que a gente tem uma única boca e duas orelhas. Então, escuta, depois você fala. Porque, às vezes, o que ele tá te falando vai fazer você virar fichas, né? Virar chaves. E você não tá deixando. Porque o bloqueio é tão grande que você não deixa chegar, né? Isso aí. Técnica de escutatória, gente. Muito obrigada, Tereza. Muito obrigada, Silvia. Gratidão. Foi muito bom. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Muito bom.
Bom dia! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Felicidades S.A. E hoje, com mais felizes e ansiosas para o lançamento, falar do nosso livro, que foi feito a muitas mãos, muitas cabeças, muitos corações. Em breve estaremos com novidades para falar mais para vocês. Eu sou Silvia, funcionária pública durante 40 anos e hoje Chief Happiness Officer. Com muito amor, com muito prazer. Eu sou Tereza Cristina, neurologista, sexóloga e Chief Happiness Officer. Estamos aqui para dividir com vocês um pouco dos nossos ensinamentos, né, Carol? E eu sou a Carol Rangel, jornalista, historiadora e também Chief Happiness Officer. E aí, Silvia, o que a ciência da felicidade trouxe para você, assim, resumindo em uma frase ou num pensamento ou em alguma coisa que você queria dizer? A ciência da felicidade me deixou muitos ensinamentos. E o mais interessante é que sempre nós temos oportunidades de aplicá-los, a oportunidade de estar transformando não só a nossa vida, que é muito importante, mas também as pessoas, a vida das pessoas que cruzam o nosso caminho, que estão ao nosso redor. E não é só com palavras que nós podemos fazer isso, mas com as nossas atitudes, com os nossos exemplos. Nós temos que ser pessoas que se tornaram diferentes, que quando estamos em algum ambiente, falam, olha, como é agradável ficar ao lado dela, ou como a pessoa é positiva, ou como a pessoa é interessante. Então, tudo isso nos foi possibilitado com esse curso maravilhoso de Ciência da Felicidade. E este autor aqui, eu fiquei assim muito encantada. Eu queria falar apaixonada. O jeito Harvard de ser feliz, olha, o curso mais concorrido da melhor universidade do mundo. Então, olha, veja bem, a Universidade de Harvard tratando com uma disciplina que fala sobre felicidade. E uma coisa muito importante que ele nos deixa, só para aproveitar aqui o nosso tempo, olha aqui na contracapa. A sabedoria popular diz que se nos empenharmos, teremos sucesso. Não é o que a gente escuta desde pequeno, ó, vai estudar, você precisa se capacitar para conseguir um bom emprego, para conseguir isso, aí você vai ser feliz. E ele diz que isso tem na crença popular, que você precisa, então, ter sucesso. E se tiver sucesso, você vai ser feliz. Se pudéssemos encontrar aquele emprego dos sonhos, conseguir mais uma promoção, perder alguns quilos, a felicidade viria. A gente sempre vai colocando a felicidade e postergando e colocando numa meta. Mas descobertas recentes têm demonstrado que essa fórmula, na verdade, funciona de maneira inversa. E olha que interessante, é a felicidade que impulsiona o sucesso, não o contrário. Então, se você está feliz, você vai procurar, você vai se esforçar para ter outras oportunidades, ou para ter um olhar mais cuidadoso, diferente sobre o que está acontecendo ao teu redor. Então, eu acho que este livro aqui ele foi muito importante para minha mudança de postura, de comportamento, ver que isso está em nós. Se a gente tiver uma mente positiva, um pensamento positivo, tudo contribui para dar certo. Então, é isso que eu deixo. A pessoa tem que ser positiva, o cérebro tem que se envolver com essas coisas positivas, com os nossos pensamentos mais vigilantes. Sermos felizes que nós vamos conseguir, atingir as nossas conquistas, os nossos desejos, os nossos objetivos. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Ah, legal. E aí, Silvia. Carol? Bom, eu vou destacar uma partezinha bem pequenininha aqui desse livro, Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. Shirzad Chamine, né? E vamos lá. Ele fala o seguinte, né? Primeiro que ele fala que todos nós possuímos o nosso sábio interior. Eu né? adoro. Então, e aí, de novo, né? Tem muito a ver com a minha filosofia de yoga também, né? Que nós somos nossos próprios mestres, né? Nosso próprio guru. Nós temos que ser nosso próprio guru, né? E aí ele fala que de 5 grandes poderes
do nosso sábio, né? Explorar com grande curiosidade e mente aberta. Porque quantas coisas na vida a gente deixa de conhecer, de querer conhecer, porque a gente tem alguma ideia pré-estabelecida, né? Então, a gente nem se dá a oportunidade de conhecer, né? Então, isso é muito legal. Quando a gente se encontrar com uma pessoa que a gente tem até alguma ideia pré-estabelecida sobre ela, devido, de repente, à profissão dela, a gente se distanciar um pouco disso e ter a mente aberta. 2, ter empatia consigo mesmo e com os outros, levando compaixão e compreensão a qualquer situação. E o que eu vejo é que as pessoas acham mais fáceis ter empatia pelos outros do que por si mesmo, né? Mas aqui ele fala, a gente tem que ter empatia por nós mesmos. Eu diria que até primeiro, né? Do que antes pelos outros. 3, inovar e criar novas perspectivas e soluções fora dos padrões convencionais, né? Então, eu vejo, quando eu tento, às vezes, quando eu quero falar alguma ideia diferente, aí eu já vem alguém que me corta e fala assim, não, mas o padrão é isso. Mas o padrão é isso. Tá, mas qual é o padrão? Tudo bem, é legal a gente conhecer o padrão, mas por que a gente só pode seguir o padrão, né? Obviamente, a gente vai avaliar em cada situação. 4, navegar e escolher um caminho que melhor se encaixe com seus valores e missão mais profundos e básicos. E aqui não tem nem o que falar, né, gente? Já estamos nesse caminho. E 5, ativar e ter ações decisivas sem o tormento, a interferência e a distração dos nossos sabotadores. Que aqui ele lista nesse livro os 10 sabotadores internos, sendo que o principal, o primeiro deles, é o crítico, do qual derivam todos os sabotadores. Muito legal. E eu adoro sobre inteligência positiva, adoro essa história. Que eu até fiz a minha tese lá no curso sobre isso. E aí eu vou contar para vocês 2 frases pequenininhas. Uma delas, as 2 estão no meu capítulo do livro. Que uma delas são 2 provérbios. Um provérbio africano e um provérbio hindu. O provérbio africano é o seguinte: quando não existe inimigo no interior, o inimigo no exterior não pode te machucar. Isso me lembra muito os episódios de bullying, né, que as pessoas sofrem. E a minha cunhada fala uma frase ótima, que quando os filhos chegavam da escola com algum episódio sobre isso, ela falava assim, se alguém te chamar de porta, você vai ficar triste? Não, mãe, eu não sou porta. Então, por que você acha que o que ele te falou você é? Então, se você não pegar para você aquele sentimento, nada vai te ferir. E uma outra história, que até quando a Carol falou, eu lembrei, que existe na Dinamarca uma biblioteca humana, que as pessoas vão lá e marcam uma hora para conhecer o outro, né? E aqui no Brasil, a gente teve uma exposição alguns anos atrás no Ibirapuera, que é caminhando com os seus sapatos. Então, tem esse ditado hindu que fala o seguinte: antes de julgar uma pessoa, ande 3 luas com seus sapatos. Então, eu acho bem interessante. A empatia nada mais é do que você buscar entender quem é aquela pessoa. E a Biblioteca Humana fala exatamente isso. Você marca uma hora, e a Sandra está pensando até em fazer esse projeto aqui no Brasil, tomara que dê certo. Você marca uma hora para conhecer a pessoa. Você vai lá para ouvi-la. Ouvir, como se fosse um livro. E aí, depois, você conversa com ela. Então, cada vez mais a gente conhece mais pessoas, cada vez mais a gente está aberta a ouvir sem julgar, né? Sem interpelar ninguém. Então, eu acho que a felicidade e Daniel Goleman fala uma história muito interessante, que um sargento estava com uma tropa indo para um lugar para entregar comida. E era uma messia, né? Um lugar messiânico. E ele chegou lá e todo mundo começou a ficar em volta, porque viram que eles estavam armados, mas eles estavam armados e com os mantimentos nas costas para entregar para esse povo. E a hora que ele viu que estava todo mundo brigando, batendo pé e tal, querendo vir agredi-los, ele pensou rapidamente e falou assim, ajoelhem. Aí a tropa inteira ajoelhou. Aí ele falou assim, baixem as armas. Aí um olhou pro outro, mas como eles confiavam, né, no sargento, coronel, não sei muito bem qual era a patente dele, baixaram as armas. Sorriam. E a hora que eles sorriram, isso me arrepia, essa história me arrepia, que eu acho maravilhosa. A hora que eles sorriram, eles entenderam, sem saber falar a mesma língua do outro, que eles estavam em paz. Então, olha como o sorriso abre portas e salva vidas, né?
Então, certeza. busquem sorrir mais e brigar menos, né? É isso, né, gente? É isso. Obrigada. Obrigada, gratidão e até o próximo episódio. Muito obrigada e nos vemos no próximo.